Bom dia, graça e paz. Na vida, nada é para sempre. Hoje nós estamos num ambiente diferente. Parece que nós mudamos de igreja, não foi? Mas eu percebo que é um lugar mais, parece, aconchegante. Por quê? Quando a gente tem um espaço muito grande, a igreja fica muito dispersa, né? As pessoas ficam muito longe uma da outra e parece que a igreja está vazia, né? E quando nós assim temos um lugar assim que Deus proporciona que é menor, parece que cresceu, sabe? A igreja está cheia. É uma coisa assim que é isso que Deus quer. Deus não quer nós assim um distante do outro. Assim como Ele não quer nós distante dEle, né? Ele quer que nós estejamos um em comunhão com o outro e, ao mesmo tempo, né, Ele quer que nós estejamos, assim, simplesmente mais em comunhão com Ele, né? Então, isso pode trazer para nós, assim, um tempo de reflexão, né? Porque, às vezes, nós queremos mostrar grandeza. A nossa vida, infelizmente, nós queremos mostrar grandeza, né? Tudo é questão de posse, né? Quantidade. Queremos ter, assim, né? Bolsos cheios, bancos, né? Tudo aplicado lá nas contas, naquelas coisas lá que a gente de vez em quando leva umas cacetadas, né? Leva um tombo porque é a nossa grandeza que nós buscamos. E ao mesmo tempo, eu vejo assim que como que nós podemos olhar para nós com relação a Deus? Quão grande, né, é o Deus assim da sua vida? Como que Ele está assim representado em forma assim de grandeza? Ele está mais perto ou Ele está mais longe? Eu falei assim com o Vitor, se ele estava lendo a Bíblia, né? Ou a Bíblia estava lendo ele? É você que está lendo a Bíblia ou Deus que está lendo você? É muita coisa para a gente poder assim, refletir, a gente meditar em coisas pequenas, para ver, né, quanto o Deus tem falado com cada um de nós. Como que você assim sente que Deus está presente no seu dia a dia, na sua vida? Vamos parar para pensar. Abre a sua Bíblia aí em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao número 13. Olha que coincidência, né? 1 Samuel, capítulo 13, do versículo de 1 a 13. Nós podemos ver assim na Bíblia, assim, vários casos assim que nós constatamos que Deus, né, fala aos homens, transmitindo-lhes mensagens. 1 Samuel 13, 1 a 13. Tudo 13. Menos na cabeça aquele que escondidinho faz a sua aposta aí, pensando que vai ganhar alguma coisa. Vai ganhar 13 pontos na cabeça. Ainda bem que não é mais 16, né? Né, Eduardo? Abraão, né? Deus falou com Abraão, falou com Moisés. Deus falou com quem mais? Com Paulo, no Novo Testamento. São poucas pessoas que Deus falou diretamente. Eu vejo que dentro do Novo Testamento, somente Deus falou com Paulo diretamente. Se salvo, melhor juízo é o que eu constatei. Porque o restante, no Novo Testamento, quem fala conosco é a palavra de Deus.
Por isso, vamos ler um pouquinho, né, com relação a 1 Samuel. Diz assim, acompanha, talvez você esteja com versões diferentes, mas não tem problema, mas aí, né, o conteúdo é o mesmo. Diz assim: Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Miquimás e na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatan matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiro para tocarem cornetas por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu essa mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Miquimás, a leste da cidade de Bet-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estava sem saída, em uma situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado, seguindo as instruções de Samuel. Saul operou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio, como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. E o ponto principal, versículo 13: o que foi que você fez? Foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido ele, ele teria deixado que você e os seus descendentes governasse o povo de Israel para sempre. Saul aqui, olhando para ele, nós podemos ver o quê? Primeira coisa, que na condição que Deus falava, com os homens no Antigo Testamento, então, mas não falou diretamente assim com Saul. Deus falou com Samuel para levar essa condição daquilo que ele tinha, como intenção, assim, a Saul como ele, o primeiro rei escolhido como povo de Deus, e qual, assim, o prosseguimento, qual o proceder dele com relação àquilo que Deus o abençoaria. Saul, ele era muito prepotente, como às vezes nós somos prepotentes. Nós não percebemos às vezes que nós somos prepotentes. Por isso que às vezes a gente bate com a barriga ali no muro, e quando diz aquele provérbio japonês, bate a barriga no muro e pimba, Então, é uma questão de a gente olhar e morre, O japonês bate a barriga ali no muro e morre, Então, nesse sentido, quando nós queremos assim olhar como Saul como um exemplo, nós vemos que ele não foi uma resposta positiva com relação àquilo que Deus determinou para ele.
né, quando Samuel, né, ordenou. Nós não vamos ler aqui todo o livro de Samuel para que a gente possa entender, mas todo mundo conhece a história do Saul. Todo mundo conhece? Ou no mínimo já ouviu falar? Né, como ele escolhido o primeiro rei. Né, Saul, ele pode assim, como exemplo, né, nós falamos assim, outro dia eu comentei com a minha esposa, falei, nossa, o camarada, um amigo meu, falou assim, eu escolhi 2 nomes bíblicos para os meus filhos, e o primeiro foi Saul, aí eu falei, nossa, e o segundo Samuel, que contraste. Mas a minha esposa, com uma inteligência, né, assim, com sutileza, ela falou, bem, Saul era um homem bom, ele era um homem ungido de Deus, mas no caminhar da sua vida ele se perdeu. Então às vezes nós olhamos só o quê? A parte ruim da pessoa. Como diz aquela história, né? A turma fala assim que vê o cara lá, né? Pô, o cara agora tá assim, tá assado, não sei o quê, né? Aí começa a comentar essa situação, né? Mas ele não sabe quais os tombos que ele já levou na vida para chegar onde que ele está, né? Ele só olha ali o final, né? O quanto ele lutou, o quanto ele buscou para conseguir chegar ali naquela situação final. Então, quando nós olhamos aqui, e eu realmente me curvei, aquilo foi a colocação da minha esposa. Às vezes na hora a gente fica meio assim, falei, pô, minha esposa queria ensinar um pastor. A gente às vezes é meio orgulhoso, né? Não quer que os outros mostrem para a gente que a gente está com um pensamento errado. Mas isso me traz assim, né, um aprendizado, que nós temos que ouvir as pessoas que estão do nosso lado, né? Porque Deus usa essas pessoas para falar conosco, né, para nos ensinar. Então a gente quer saber como que Deus fala. Deus falava antigamente nessa condição com as pessoas. Aí, né, nós não percebemos. Quando é coisa boa, glória a Deus, você é isso, você é aquilo, você é um homem escolhido, você é privilegiado, você vai ser um cara que vai ter isso, vai ter aquilo, né? Você vai ter uma família, você vai ter tantos filhos, oh, glória a Deus. Aí tem uma dúzia de filhos. Por uma questão de fatalidade morre um. Pronto. Acabou o sentido. 11 filhos se perdem por causa de um que aconteceu de se perder. Vocês não pensam em morte física, não. Estou falando morte espiritual. Como nós cantamos aqui, as 99 e aquela uma que se perdeu. Como nós somos maldosos, né? Queremos já matar aquele camarada, né, fisicamente. Então vamos olhar um pouco, né, como que realmente Deus fala de uma forma assim mais direta. Abre a sua Bíblia aí, porque nós teremos ver aqui assim umas transições com relação àquilo que Deus vai falar conosco, né, assim, de maneiras diferentes. Primeira coisa, livro de Salmo 37, 4 e 5. Hoje eu quero homenagear John Wesley. Essa Bíblia aqui eu ganhei, é a Bíblia de John Wesley, que se não sabe, John Wesley, ele é o autor assim da doutrina, né, da Igreja Metodista Livre. E eu quero estar lendo aqui o primeiro, né, aqui em português. Em japonês eu já li hoje, graças a Deus. Agora pela segunda vez vou estar lendo assim essa Bíblia, porque ela veio para nos abençoar, não a mim, mas abençoar a igreja. Amém? 37, 4 e 5 diz: agrada-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus nos fala com som que não é audível, você não consegue escutar. Muitas vezes, não sei você, como que foi o seu passado, o meu eu sei. Eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria ouvir a voz dos mortos, das pessoas que já morreram fisicamente. Como nós temos pretensão, né? Assim como o ser humano.
Mas Deus fala para nós de uma forma diferente, né? Ele falou assim aos personagens, assim, se nós olharmos a vida de Moisés, a vida de Abraão, olharmos Noé, são vários exemplos da Bíblia que Deus falou, assim, literalmente falou tete a tete. Sabe o que é tete a tete? Vai, vira para o seu do lado aí, fica tete a tete com ele aí. Mas não pode beijar, só pode ficar tete a tete. Aí Deus vai falar. E é assim que nós temos que, né, que temos que ter essa condição aí de que Deus, ele não fala de uma forma que a gente vai entender assim claramente. A gente vai assim, Deus fala assim: este é o meu filho, a quem eu complaço, a quem me alegro. Você gostaria de ouvir isso de Deus? Amém? Mas como é difícil, né? Deus não fala. E a gente fica nessa incerteza se nós vamos ter essa condição de que nós estamos no caminho certo, estamos sendo obedientes a Deus, né? Estamos fazendo aquilo que Deus quer para nós, como seu filho. Eu falo sempre assim: nós escolhemos tudo na nossa vida, tudo. Ou você não escolheu? Quase tudo, né? Qual foi as coisas que você não escolheu para a sua vida? Quem chuta? Família. É a primeira coisa. Você não escolhe quem são seus pais, você não escolhe quem são seus irmãos, seus tios. É a única coisa que você não escolhe. Até Deus você pode escolher. Tudo o restante você tem a liberdade de fazer a sua escolha. É uma coisa que nós culpamos a Deus. Nós culpamos a Adão. Fala: Adão, por que você cometeu o pecado lá no paraíso? Mas Deus está dando uma oportunidade para você fazer, para nós fazermos a nossa escolha. Que tipo de escolha você tem feito para a sua vida? Você está bonito hoje, não? Quem escolheu a sua roupa? Quem foi que escolheu a sua roupa? E esse seu óculos feio que você está usando? Perdão, estou brincando, viu? Se a pessoa fala: nossa, como você ficou lindo com esse óculos, glória a Deus. Mas fala: nossa, você não tinha um outro, né, assim, com mais gosto para a coisa? Aí você já... parece pipoca murcha. Já comeu pipoca murcha? É terrível, né? Comer pipoca amanhecida. São coisas que nós temos que aprender, né? Com relação a tudo, como que nós temos feito a escolha, como Deus tem falado com cada um de nós. Talvez a gente acorde de manhã, primeira coisa, o que nós fazemos? Primeira coisa que nós temos que fazer, que hábito? Já a segunda vez, né, cara? Vou pegar você pelo seu pé, né? Eu disse assim, nós pegamos assim e disse assim, eu falei: Caio, o que você faz quando você, que hora que você acorda? Ele falou: 10 para 5, foi uma coisa assim? 10 para 5, glória a Deus. Eu digo: o que você faz? Primeira coisa que você faz: vou para a academia. Alguma coisa está errada, não está? Por isso que a gente sofre o dia inteiro. E quando vai dormir, nós estamos cansados, estamos exaustos. O fardo, em vez de ficar leve, ficou dobrado. Porque esquecemos de entregar o nosso fardo, que viria pelo dia, para entregar para Deus. Aí você fala: Deus, por que, Deus? Fala comigo. E aí, as consequências são trágicas. Aí quer que a noite vire 24 horas para ele recuperar o dia. Infelizmente, eu tenho que estar trabalhando em pausado assim.
Porque quando chega uma hora, estou cansado, eu vou dormir um pouco, aí eu tenho que compensar depois na madrugada. Por isso que vocês veem umas mensagens eu mandando aí 1h30 da manhã, 2 horas, porque eu vou dormir primeiro, para depois colocar a coisa em dia. Porque quando a gente está com sono, nada sai correto, por inteiro, né? E que sai claro. E muitas vezes eu vi, e eu começo a dar risada sozinho, falei, mandei recado para alguém, e aquele recado está totalmente distorcido. Porque eu estava com sono, e escrevi lá. Aí depois você tem que correr para apagar a mensagem. Quantas vezes nós temos feito, né, de forma errada essas condições? Que sirva assim para nós, que quando nós queremos assim falar, né, assim com Deus em primeiro lugar na nossa vida, é o que nós temos que fazer. Primeira coisa, gente, é orar. É orar, agradecer pela vida, pelas coisas que Deus tem dado e ainda vai dar. E segundo, por a coisa que estão por vir, né? Aquilo que vai acontecer. Então, que você possa colocar tudo isso diante de Deus. Gratidão, pedido e revestimento. Eu vou fazer um curso de revestimento, mas não é esse revestimento que eu vou querer para mim assim. Aquele é para casa, essas coisas todas. Mas queremos o revestimento da armadura de Deus. Efésios 6,10 fala que nós devemos revestir com a armadura completa de Deus, para que quando vier o ataque do mal, né, a gente possa resistir. Porque o diabo, ele está assim, ó, louquinho para pegar aquele camarada que não orou, não se consagrou perante Deus. O Caio fala para mim assim, estou falando Caio, não estou falando a Sarri. Ele fala, chega no fim da tarde, estou cansado, vou dormir. Percebe como que realmente está? Agora, quando nós colocamos tudo diante de Deus, aí chega de noite, eu falo, eu estou pronto para virar a noite, para trabalhar, para servir a Deus, para servir a minha família. Assim que nós devemos estar. Não chegar como uma laranja, chega ao final quando nós a chupamos. Como é que fica a laranja? Fica um bagaço. É assim que você tem chegado todo dia? Deus fala. Espero que nós não sejamos igual Saul, onde a glória de Deus começa, mas ela fica pelo caminho, fica pela metade, porque a glória não é para Deus, a glória é para o homem, porque Deus, nós não escutamos Ele de uma forma audível, e nós gostaríamos, e aí pergunta, Deus, eu fiz tudo certinho hoje, né? O Senhor está feliz comigo? Você alguma vez já perguntou para Deus isso, não? Se está, né, se Deus tem realmente se alegrado com aquilo que tem sido a sua vida, a minha vida. Porque a palavra diz que, lá está em Romanos 12:2, fala que as coisas de Deus são boa, agradável e perfeito. Se foi boa, agradável, mas não conseguiu finalizar, é porque não foi perfeito, né? Boa, agradável e faltou o perfeito. Pode ter sido perfeito, mas não foi agradável, tem alguma coisa errada. Então tem que colocar isso na balança, aquilo que Deus está falando, né? Se você tem ouvido, né, nessas condições. Tem uma coisa que eu quero dizer assim, você pega a sua Bíblia de manhã, Deus vai falar comigo hoje. Aí fala, mando saudações a Priscila e ao seu marido, Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo. Mas Deus está falando aqui com a Priscila, com o seu marido, e o Áquila aqui, e meus companheiros no serviço de Cristo. Está falando com você. Você é o companheiro? Oh, glória! Está falando conosco, mas isso é superstição, gente. Deus não fala dessa forma com as pessoas. Bíblias ficam abertas, colocando que versículos ou capítulos para que seja verdadeiro na vida dela. Mas por que não é verdadeiro? Por que Deus não fala?
Porque quem está lendo a Bíblia ou a Bíblia está lendo você? A Bíblia está lendo, ele tem que ler, passar assim, você já passou naquelas máquinas de detector? Aí você entra lá e começa, lá no aeroporto principalmente, aí você fala, vai lá, minha esposa foi uma vez, foi muito legal isso aí. Ela foi lá e tirou, o que foi? O sapato. Ela foi lá e tirou o cinto. Ela foi lá e foi tirar. Quase que mandava ela passar lá para ela, né? Deitar, né? O que está errado. Nós precisamos ver se realmente, né, aquilo que tem assim, né, na nossa vida, que nós temos praticado, o que está errado. Tem gente que lê horóscopo ainda, dentro da igreja. Vocês sabem o que é horóscopo? É astrologia. É uma crença astrologia, falar assim em termos de querer saber qual é a roupa que eu vou usar hoje, qual é a cor da roupa, qual é o meu número de sorte. Gente, nós estamos dentro da igreja. É desse jeito que você quer que Deus fale com você? É uma coisa que nós temos que aprender. Deus fala conosco através do quê? Da Bíblia. Nós precisamos fazer o quê então? Ler a Bíblia. Não é ler o celular, gente. Não tenho nada contra o celular, mas o celular só traz coisa ruim. Quando você vai abrir a Bíblia, mas o celular precisa abrir antes. E quando ele abre, começa a vir um monte de besteira ali. E se o foco que era a Bíblia, você chamou a atenção, opa, daqui a pouco eu já vou abrir você a Bíblia. E vai ler aquilo que está ali, qual que é mais interessante. Como que Deus vai falar? Se vamos falar, o suposto inimigo está falando primeiro. O seu dedo quantas vezes vai e volta no celular quando você vê uma coisa interessante? Aí você lembra, opa, eu abri o celular para falar, né? Para Deus falar comigo, para mim ler a Bíblia. Interessante isso, né? Então, precisamos tomar um cuidado. Celular, pastores usam celular, o tempo todo está assim, ó. Que exemplo que nós estamos sendo como pastores. É bom, é bonito, é tecnologia, mas Deus fez isso aqui, ó. Olha, antigamente as coisas foram passadas através de palavras. Presta atenção nisso aqui. Palavras porque não existia a escritura. Correto? Aí não existia a escritura, aí passava-se através das palavras. Homem contando para homem. Eu conto uma história para o Naoki aqui, Naoki vai ali, conta ali para a Evelyn vai ali, conta para o Tiago vai ali, conta para o Celso vai ali, conta para o Hermes conta para a Sumi, agora a Sumi vai passar para o lado de lá. Sumi, o que você entendeu que você está contando para ele? Alguma coisa desviou a tua atenção, você contou a história do lado contrário, ao contrário. Taiki, como é que ela contou a história? Conta para nós aí, Taiki. Né? Qual a história que você vai contar para a Eduarda? Então, gente, uma certeza nós temos. Toda a palavra que está lá em Timóteo, né? 3,16, fala que toda a palavra foi escrita por homem, mas inspirado por Deus. Essa é a diferença. Vocês já fizeram aquela brincadeira de contar uma história e a gente fazer a brincadeira para ver qual é a história final? Você tem lido a Bíblia para poder realmente ver se aquele resultado, né, que você está vivendo, ela tem sido na condição de que Deus está falando com você? Então, muita gente, não é pouca gente não, estão escutando muitas coisas erradas por aí. Sobre a questão de doutrina, sobre a questão... Doutrina foi ontem também, né? Coincidência, né? De ensinamentos de homens. Aí, o que acontece? Tem gente que diz que Deus deu uma Bíblia, falou exclusivamente com ela e ele escreveu a Bíblia. Não aquela que foi de boca a boca, que depois Deus, né, passou para Moisés, escrito na tábua, mas aquela que foi escrita por Deus, quebrou-se. E aí Moisés foi lá, rabiscou ela na pedra com as suas próprias mãos.
E isso nós temos como referência, porque Jesus nos cita para nós que ele não veio aqui, né, para anular as leis, mas ele veio aqui para cumprir as leis. E aí quando assim nós fazemos, escutamos Jesus. Jesus falou o que para nós? O que ele disse para nós? Nós temos que ser o quê? Obediente como ele foi. Ele recebeu um propósito do pai dele. Qual foi o propósito dele? De vir como, nascer como, né, ser humano, e aí crescer, né, veio na barriga da Virgem Maria, né, nasceu como homem, cresceu como homem, mas ele tinha uma conduta como homem, mas já falava como Deus aos 12 anos de idade, porque ele era diferente, ele falava com sabedoria, ele falava com o conhecimento de Deus. Nós, infelizmente, nós não temos isso, a nossa capacidade é muito limitada. Dependendo de quem ensina para nós, nossos pais, se não tiver cultura, sai cada coisa, sai cada nome. Você já viu o nome de filho aí, com cada nome misturado aí? Anjo, aí o cara mistura o nome do outro, Anjo Bra, depois aí pega o nome do Té, aí vai para lá, aí vai quando vê, sai um baita do nome, você fala, qual o significado desse nome? Nós não sabemos. É criação e imaginação do homem. Quando você tem o seu primeiro filho, aqui já tem alguns casados, como você que está aí, como que você faz para escolher o nome do seu filho? Você consulta a Deus, você fala com Deus, ou você pega a revelia, pega a revista lá, aí escolhe lá o nome, aquele nome você pega e fala, esse nome é bonito. Aí fala assim, o nome é Clara. Ô Clara. Aí eu escutei, chamaram a Clara de Curai, hoje. Você sabe o que é Curai? Então, nós não sabemos se devemos afirmar ou não. Curai. Temos que, para poder dar risada, para poder viver aquilo, nós temos que aprender, temos que entrar na escola da associação com a diretora Lamidori e pedir licença, né, para que a gente possa aprender um pouquinho. Fazendo propaganda, vai pagar aí a propaganda, né? Aí aprendemos, aí nós rimos. Assim que tem que ser. Não ri porque a palavra é engraçada. Mas primeiro eu tenho que saber aquilo que você está escutando, aquilo que Deus está falando com você. E aí você praticar ela na sua boca, na sua vida. Amém? É uma coisa simples, né? Mas a gente às vezes fala palavras para os nossos filhos, para os nossos parentes, para as pessoas que nós amamos, palavras que nós não conhecemos porque achou bonito. O cara está na televisão e falando lá, né? Aí ele fala lá em inglês ou fala numa língua lá que não sei o que, você acha bonito e você vai falar para as pessoas que estão do seu lado. E ao invés de ser bênção, é maldição. Tem tudo isso, né? Então Deus fala de uma forma não audível, mas Ele fala de uma forma assim, que se você buscar em oração, se você ler a Bíblia, se você deve ser assim, ter um hábito de salutar, de criar mesmo, né, Sarri? Agora é com amor. E que primeira coisa, né, que eu saía na rua, Deus, me guarda. Né? Mas que esse treino, que esse exercício seja para a tua glória, que eu fique com saúde, para que eu quero chegar no fim da noite, eu quero estar pronto a servir o Senhor durante a madrugada. Oh glória! É simples, né? Então a gente tem que aprender assim. Ninguém nasceu sabendo. Eu também fiz muito já trombei muito, e ainda continuo dando umas trombadinhas, que é trombadinha pesada, às vezes parece que um trem bateu em mim. Né? Assim é a nossa vida, porque nós não escutamos Deus direito, e às vezes fazemos aquilo que, né, a gente não consegue fazer isso de uma forma que seja permanente, como um cotidiano. Temos que criar o hábito, isso é muito importante. Nós não queremos, assim, Deus não vai falar mais como falou assim no Antigo Testamento. Deus já falou para nós através de Paulo. Paulo está falando conosco, principalmente assim, pelas cartas, né?
pelas epístolas, ele fala conosco tudo aquilo que Deus quer para nós. E quando você tem esse hábito, quer ver? Eu vou fazer um desafio aqui. Celso, você recebeu um boletim. O que está escrito aí para você? A leitura do mês da Bíblia, por favor. Está escrito aí, cadê? Eu entreguei na sua mão. Olha aí atrás aí. Qual é a leitura que está da Bíblia? Ah, me perdão, rapaz. Quanto tempo faz que você não vem na igreja? É uma coisa que ele não percebeu o boletim. Esse boletim tem um espaço aí na Bíblia, que está marcando aí a leitura da Bíblia no mês. Eu fui deixar você vermelho, Celso. Me perdoa. Não, qual é que tá, a Bíblia que está aí? Qual que é o capítulo aí, o livro? Está falando o livro de Timóteo. Né? Tá vendo? A Bíblia, a leitura do mês, se perde no meio de uma imensidão de informações que eu não sei qual é o mais importante. Então, isso faz com que a gente possa agora fazer um novo edital. O edital tem que você abriu o boletim, primeira coisa está lá, leitura da Bíblia do mês. Qual é a leitura? Quantas vezes você leu o livro de Timóteo esse mês? Ou nem chegou perto? Quando o silêncio chega ao povo de Deus, é porque Deus quer falar. Percebe? Né? É essa a condição que nós temos. Então Deus quer falar com você, quer falar comigo, que nós temos que mudar, nós temos que rever nossos conceitos com relação àquilo que a gente quer ouvir de Deus. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Orar. E segundamente nós temos que fazer o quê? Vigiar. Para ver se nós estamos praticando, né, aquilo que é determinado. Que seja orar, ler a Bíblia, porque nós queremos ter o som de Deus falando através das leituras. Que você e eu possamos criar esse hábito diário. Da mesma forma que você tem hábitos de acordar, lavar o rosto, né? Escovar os dentes. Aí, segundamente, estou com fome, vou tomar um café, comer um lanchinho, vou comer uma bolacha. Depois faz a parte de higiene. E agora? Aí podemos, né? Já estamos totalmente assim com um propósito com Deus, estamos prontos para enfrentar qualquer leão. O leão está ao nosso redor assim, ó, ou está ao redor? Como está o leão na sua vida? Conforme nós, né, buscarmos assim a presença de Deus, Deus vai falar de uma forma clara. Não vou dizer audível, né, mas de uma forma que muitas vezes, se você prestar atenção, olha que eu vou falar para vocês, gente. Minha esposa falou assim, bem, eu quero que você compra um cravo de túmulo. Falei, gente, cravo de túmulo? Nunca tinha ouvido falar isso. Nós vamos colocar na nossa casa. Você tem coragem de colocar um cravo de túmulo na sua casa? Aí eu digo, mas para que isso? Ela falou assim, é para atrair os beija-flor, o colibri. É lindo. Eu falei, mas ela falou, não, o colibri não vem aonde não tem. E além de que essa flor, ela além de atrair o colibri, ela é repelente às coisas mal.
Coisa mal no sentido que, assim, inseto, essas coisas aí, né? Esses dengue, essas coisas que tem aí, esses mosquitos. Então Deus fala. E eu falei, tá bom. Então eu vou lá no banco lá do Brasil, que tem a casa de plantas, que em frente ao banco lá do banco lá. Pronto, não vou fazer propaganda não. Aí, eles não me pagam nada, não é verdade? Mas em frente ao banco que tem ali, e aí eu fui ali, ela falou, eu vou lá, falei, não, mas lá está muito ruim de estacionamento. Aí ela falou, não, então vai lá, na outra, né, que é a casa de planta que tem lá em cima lá, indo lá para a convenção, mais bonita, né, falar convenção do que falar cemitério, né, lá para a convenção. Aí eu fui lá, e quando eu cheguei lá tinha um japonês, parecido assim, mas o cara com cabelo comprido assim, e aí chegou lá e ele falou assim, foi não, aí pá, eu queria cravo de tudo, aí ele falou cravo e tal, eu tenho uma outra, né, outra flor assim e tal, eu falei, não, eu quero cravo de túmulo, minha esposa disse que é assim, ah tá, beleza, não, vai chegar semana que vem, tá bem, aí ele falou assim, vou fazer uma pergunta pro senhor, eu falei, pode, aí, o senhor é doutor? Eu falei, não, eu sou pastor. Muitas vezes a gente não quer falar o que a gente é, com medo que alguém vai chegar e vai retalhar você, que vai dar risada de você, por você ser crente. E eu simplesmente disse, sou pastor. Ele falou, pastor, eu posso fazer umas perguntas para você? E ficamos 1 hora conversando. E no final eu contei todo o plano da salvação para ele, e eu falei, a decisão você tem que tomar, não vou cobrar de você agora. Eu falei, nós temos lá de sábado, célula de jovens. Quando que é? 8 horas da noite. E eu vou lá. Falei, vai mesmo. E eu vou levar um amigo. Falei, opa, muito bom. Aí ele veio na célula ontem. Ele não trouxe um amigo, trouxe 2 amigos. Então Deus usou a minha esposa para que eu escutasse ela e fosse lá buscar esses 2, ou esses 3, sei lá, né? Assim a forma de se colocar. E já estamos marcando audiência para a gente conversar tarde aqui, que vamos marcar aqui para poder falar das coisas de Deus, com relação àquilo que Deus quer falar com eles. É assim que Deus fala. Amém? Possamos levantar, para que a gente possa, assim, ter um som audível, né? Mas através da oração. Aquilo que Deus colocar na sua vida, no dia de hoje, mas que você ouça, né? Aquilo que Ele quer falar com você. Se você tem tomado decisão errada, se você tem andado por caminhos que não têm sido agradáveis a Ele, que você possa colocar diante de Deus e pedir uma reconciliação com Ele. Às vezes nós temos problemas em casa e não conseguimos resolver, ponha para Deus. Às vezes nós temos vícios. Vício que eu falo é vício de pegar celular e fica lá, daqui a pouco não está fazendo nada, vai lá no celular. Aí tem vício de... a vida é cheia de vícios. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem no mínimo um vício, ou não? Quem não tem vício aqui, levanta a mão. Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, todos nós temos vício, então não critique. Talvez o seu vício não seja tão grande como aquele que você imagina que tem aquela pessoa do seu lado. Mas o pecado e o pecadinho, o pecadão, para Deus é a mesma coisa. Então nós temos que amar. Amar como Deus nos amou, enviando o seu Filho Jesus. É com esse amor é que nós temos que ouvir a Deus e cumprir e ser obediente aos seus mandamentos. Qual é o maior mandamento de Deus? Ele diz, amar a Deus, né, sobre todas as coisas, com todas as suas forças, né, de todo o seu coração. E amar o segundo maior mandamento, que é quase igual, amar o seu vizinho, como é que fala? O seu patrão, né? A sua esposa, o seu filho,
Aí você vai colocando quem você quer realmente colocar. E você tem que amar. E não só amar, é perdoar. Talvez tem coisas que precisam ser perdoadas. Nós não conseguimos. Mas Jesus, ele perguntou alguma coisa para você, para ser perdoado? Ele disse assim, vem aqui para mim, mas antes de você ser perdoado, eu vou querer de você que você faça isso, isso, isso. Ele falou isso para você? Falou? Foi um amor incondicional. Não importa. Do jeito que você está, venha e compra todas as coisas, porque aqui tudo é de graça. Foi assim que Jesus disse. Que você possa hoje comprar tudo que você está precisando. Seja perdão, seja assim, amor, né? Vamos fazer aquela a plantação de semente. Que tipo de semente está faltando no seu terreno espiritual? Terreno pode se falar, senão vamos pensar que é terreiro de trabalho, de macumba, essas coisas. Mas é uma coisa no terreno espiritual. Qual é a semente que está faltando? Aquela que está sobrando, empresta para o seu vizinho. Ou dá para o seu vizinho. E aquela que está faltando, que você não tem. Então nós vamos pedir para Deus, para que Ele venha dar essa semente, para que a gente possa amar o outro. Não importa qual condição seja, que você e eu possamos assim, agora, ouvir a Deus. Amém? Oramos. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã e queremos agradecer, porque o Senhor Deus é um Deus que fala desde, Senhor, da criação do mundo, Senhor. Tu criaste todas as coisas, tu nos criaste pela palavra. Tu, Senhor, nos desse vida através da palavra. Tu nos desse uma vida espiritual através da palavra. Tu nos amaste, Senhor. Quando o Senhor nos perdoasse, realmente nos perdoou, mesmo nós sendo pecadores e fomos expulsos da tua presença, o Senhor nos amou, porque o Senhor nos deu uma segunda oportunidade, assim, através de Adão e Eva, vivendo ali, mesmo não sendo na tua presença, mas o Senhor deu essa condição de poder viver e poder buscar essa volta do relacionamento contigo. Mas nós erramos, nós pecamos, porque ficamos depravados, e ao invés de buscar assim, ter uma vida de justiça, nós nos depravamos, e o Senhor nos assim exterminou, como qualquer coisa assim, aqui na terra, sem valor nenhum. Mas tu realmente guardaste, Senhor, a família de Noé e sua família, e dele, Deus, o Senhor deu uma segunda chance para nós, Senhor, e através disso, Deus, nós conseguimos ver que o Senhor nos amava incondicionalmente, mas assim mesmo nós caímos de novo, Senhor, nós perdemos, Senhor, a referência à sua imagem e semelhança, Pai. Deus, através de Abraão, como um povo escolhido, ser assim, uma nova geração do teu povo, tu realmente demonstrasse isso, escolhendo, Pai, uma vida com propósito, que seja passando de geração a geração, Abraão, Isaque, Jacó, 12 tribos, Senhor, e o povo de Judá, chegando até Jesus Cristo, o nascimento, para que nós hoje pudéssemos, depois de quase 2000 anos, Senhor, passado essa condição de que Jesus morreu por nós, que Jesus ali sofreu por nós, que ressuscitou ali, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter nossos pecados perdoados, Deus, e por isso nós damos gratidão assim a Ti, nós te louvamos, Senhor Pai, por isso, e agradecemos, porque nós podemos ter essa caminhada com o Senhor, mas mesmo assim, Deus, nós continuamos errando, porque nós queremos, Deus, fazer aquilo que está em nós, infelizmente, que é o pecado, ao invés de buscarmos, Deus, a Tua palavra, a poder ouvir ao Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, nós buscamos, Senhor, ouvir aquilo que o mundo oferece, mas não aquilo que está na Tua palavra, Deus, que o Senhor venha nos perdoar, Senhor Pai, que o Senhor venha fazer com que nós possamos criar hábitos como cristão, como Teu filho, como irmão de Jesus, nós possamos ter uma vida de oração, uma vida que possamos ler a Tua palavra, uma vida onde nós possamos dedicar, Senhor, os momentos
da primícia do nosso dia a Ti, para que assim possamos enfrentar o dia a dia de uma forma que quando nós chegarmos no final da nossa jornada do dia, nós possamos estar alegres, assim, podemos estar cansados, mas podemos estar, Senhor, felizes, alegres, porque o Senhor veio ao nosso favor e carregou o nosso fardo. Deus, nós queremos, Senhor, ouvir ao Senhor, por isso nós queremos agora pedir que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui, para que Deus, sabemos aquela semente boa que nós temos, que nós possamos compartilhar com as pessoas que têm necessidade, mas nós queremos, Senhor, ver o Senhor plantar, Senhor, no nosso coração, aquilo que falta, Deus, a falta de perdão, a falta de amor, Deus, aquilo que nós não temos feito as necessidades, Senhor, aquilo que tem faltado, Senhor, que seja a libertação das coisas, Senhor, materiais, dos vícios, Senhor, tudo aquilo que cada um aqui tem, que cada um sabe, e o Senhor sabe o coração de cada um aqui, que o Senhor venha atender o pedido de cada um, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha, Senhor, fazer uma grande transformação, restauração e regeneração, para que o Seu nome, Deus, seja glorificado através de cada um aqui, Senhor Pai. Te pedimos em nome de Jesus, e que o Senhor venha agora visitar cada um dos nossos irmãos, aquele que nos escuta, entra, Pai, Senhor, ali, e abençoa, Senhor, a vida deles, na vida espiritual, na saúde, abençoa, Senhor, na área, Senhor, Pai, de necessidade, que o Senhor venha abençoar a semana, abençoar o trabalho, abençoar o estudo, Senhor, que o Senhor venha trazer o perdão, venha restaurar a amizade, o amor, venha restaurar casamento, venha restaurar o relacionamento entre pais e filhos. Oh Deus, que o Senhor venha libertar, Pai, cada um, Pai, dos seus vícios, especialmente aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor toque, Deus, o coração dela e liberte, Pai, e salve, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai. Em tudo nós queremos te pedir, Pai, e que a Tua graça, Pai, esteja reinando na nossa vida, para que nós possamos, Deus, sentir, Deus, a Tua presença, como o Teu povo, um povo escolhido do Senhor. Nós queremos viver o Teu Evangelho na nossa vida. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que você possa agora receber a bênção, faça a sua conchinha, feche a mão, não deixa vazar a bênção do Senhor na sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Oh Deus, obrigado, Deus, por mais um dia.